Aí, cara, e foi difícil. Aí eu tinha a voz fina. E o que é que eu fazia? Eu admirava muito meu pai como um homem trabalhador, porque ele queria dar o melhor pra gente. Ele mesmo ia ao mercado fazer as compras, né? Ele levava lá tudo anotadinho, porque tinha que economizar, tudo contado mesmo. E o meu pai era um homem mais alto que eu, um vozeirão. O cara falava em público muito bem, mesmo tendo estudado pouco. Se comunicava muito bem, tinha muitas piadas na cabeça, contava história, boêmio. E aí eu vi o meu pai ali, quando ele chegava, juntava aquela roda para brincar com ele, e eu ficava prestando atenção, vendo ele contar as histórias, as piadas. Eu falei, cara, eu quero ser igual como meu pai. Caramba. Quero ser trabalhador como meu pai, quero ser engraçado, solto como ele. O que é que eu fiz? Na minha época, já faz muito tempo, nas bancas vendiam aquelas revistas de piadas do... Sei. Costinha, do Ari Toledo. A inspiração do Matheus Ceará. É, exatamente. Né, que foi a minha inspiração também. Eu sou um pouco mais velho que ele, mas eu comprava aqueles livrinhos do Costinha. É mais velho que o Matheus Ceará? Ele tá estragado, então. Não, ele é mais novo que eu. Acho que ele é mais novo. Eu acho que sim, ele tá estragado. E eu comprava aquelas revistas do Costinha, do Ari Toledo, e tentava decorar uma piada pra contar pro meu pai. Caramba. Aí ele tava lá tomando uma, quando eu chegava com ela memorizada, que eu ia contar, travava, e ele só olhava pra mim assim, ó. Ali eu tinha medo. Parecia aquele gatinho do Shrek, sabe? Sei, se diminuía. Diminuía, assim. Cara, mas eu acho que esse lado de timidez, de humildade mesmo, assim, de nunca achar que eu tô bom ou que eu sou melhor, nunca me achei. Pelo contrário, me achava o pior humorista do Ceará. É mesmo? Eu sofri muito com isso, cara. Não tô fazendo de vítima não, mas é verdade. E eu não conseguia, na época, contar piada pro meu pai. Aí, como eu queria ser igual ao meu pai em todos os sentidos, o meu pai, ele não tinha grana, então ele fazia tudo de casa. Como você fez aqui, você já pode pagar, mas você fez porque você gosta e sabe fazer. A tua decoração e tua estrutura. Não, meu pai é assim, ele fica mexendo as coisas. Pois é, eu vi meu pai fazendo a parte elétrica de casa. Exatamente. Fazendo marcenaria, a parte hidráulica. Ele não tinha grana para pagar e eu aprendi isso. Tanto que os meus brinquedos, eu não tinha grana para comprar brinquedo, eu fazia os meus carros de rolemã, meus carros de lata. Meu pai fazia os carrinhos de rolemã. Pois eu aprendi. Eu, muito pequeno, também queria ser empreendedor, vendia lá fala raia, pipa. Ia vender na feira. Raia? A raia. A raia. É, pipa, papagaio, né? Tá. Eu fazia umas pulseiras com aquelas linhas para vender também. Sei. Pra ir no aeroporto, tomar sorvete e ver os aviões ali subindo e descendo. Falar, bom dia, vou voar no bicho desse. Tinha umas viagens assim. E eu queria ser humorista. Quando eu passei a gostar disso, muito criança, mas assim... Assistindo criança o quê? não. Vou te contar essa história. Como eu repeti a quinta série 2 vezes, meu pai falou, poxa, você não quer estudar? Ele não entendia que era um problema. Que era uma timidez. Ele me tirou desse colégio e me colocou no Senai para estudar tornearia mecânica. Caramba. Aí, meu irmão, a história começa, porque eu acordava 5 da manhã, tinha que levar aquela marmita, ia pendurado na porta do ônibus. Chegava lá, andava mais 15 minutos até chegar na escola. Tinha aula normal na parte da manhã, 1 hora de almoço, e à tarde a parte prática lá, que era ficar na máquina, no torno, limando, enfim. Aí voltava para casa muitas vezes com aquele macacão da escola, cheio de graxa. E aí, cara, lá nessa escola, no Senai, só tinha homem. E lá eu passei a me soltar, a imitar, a apresentar as peças. Passei a gostar disso. O ano era 1989. Por que você acha que lá você se soltou? Cara, porque eu me senti mais à vontade para falar com a galera de igual para igual. Entendeu? E também nessa época, era época de campanha, época do Lula, Collor, você lembra? Eu lembro, claro. E aí, acho que os humoristas aqui de São Paulo, Beto Hora, Ciro Jatene, acho que eles gravaram umas vozes para um cantor lá do norte, lá não sei se era de Belém do Pará, Alípio Martins. Sei. E tinham várias imitações dos presidenciáveis, Lula, Ulisses Guimarães, Collor. E eu passei, tinha o Pelé também, o Silvio. Foi ali que eu comecei a gostar daquilo. Aí, na época podia ter showmício, então eu via lá, por exemplo, o Tom Cavalcante imitando essas vozes no palco, eu ia lá na periferia, eu ficava vendo. Via galera na televisão, Café com Bobagem, o Ciro Jatene, como eu já falei aqui, João Kleber, que antes de ser apresentador era um imitador. Eu lembro né? dele. Final do ano Então na eu Globo. ficava imaginando, poxa, como é que o cara consegue mudar a voz, né?
E eu sempre gostei de cantar também. Ah, é? De cantar. Aprendi a tocar violão sozinho, com 12, 13 anos e tal. E eu falei, eu quero ser artista. Então, eu decidi não terminar o curso de mecânica no Senai. Eram 2 anos e meio de curso. Cheguei a estagiar na Vicunha, lá como ajustador mecânico. Ficava ali na Morsa com a Lima. Sofri muito, porque na época eu tinha muita alergia. E ali tinha, como era uma coisa de tecelagem, muita, né? Espirrava pra caramba. Sempre tive a voz rouca. Aí, cara, fui correr atrás do meu sonho. Não terminei o curso, só que no dia que eu saí da escola, porque um diretor pegou no meu pé, sempre um diretor, né? O diretor pegou no meu pé, aí um professor falou assim, não, cara, você consegue recuperar aí. Eu falei, não, eu não quero mais isso aqui. Aí cheguei em casa, o meu pai, como eu te falei, bravo, tava assim no sofá, eu cheguei morrendo de medo. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu falei, pai, eu queria falar com o senhor. O que foi? Cara, já dava uma tremedeira. O pessoal não entende como que era o medo que a gente tinha do pai antes, cara. Não era só o medo, era o respeito. É, o respeito. Eu sou de uma época que pedia bênção, pai. Bênção, pai. Lá na senhora fala benção, né? Não, e só olhasse pra você, você já sabia que você tava ferrado. E aí eu falei assim, pai, é o seguinte, eu não vou terminar o curso, porque, você vai ser vagabundo. Nem deixou eu terminar de falar. Não, pai, eu não vou ser vagabundo. O que é que você vai ser, pô? Não quer estudar? Porque não, eu quero estudar, mas é que lá não vai ser legal pra mim. Não que não seja digno sujar as mãos de graxa, mas eu quero, eu vou, pai. Olha a pretensão. Depois eu nem lembrava disso, ele que me lembrou. Muito tempo depois. Falei, pai, não, eu vou ser um apresentador, humorista, conhecido em todo o Brasil. Vou ser um artista. Você não vai ser porra nenhuma. Caramba. Olha o que ele fez. E um pai nunca deve fazer isso com o filho. Não deve escolher a profissão dele. Eu sempre falo isso. Pô, o cara, mas seu bisavô é médico, seu avô é médico, eu sou médico. Senão o cara vai ser um médico infeliz. Medíocre. Vai ser medíocre. Exatamente. Então você não pode dizer ao seu filho palavras ruins, que você não vai ser nada, que você é um vagabundo. Eu sei que na hora o lado intempestivo vem mais forte. Mas o meu pai disse que eu não ia ser nada. E eu falei que ia ser. E vou tentar encurtar aqui a história. Cara, aí eu corri atrás dos meus sonhos. Fui fazer teste para trabalhar em rádio. Em parte por você, em parte para mostrar pro seu pai que você conseguia também. Né? Não, comigo, porque a maior competição do ser humano é com você. É consigo. Mas a gente... A competição é com a gente. Mas a gente não quer mostrar pro pai que dá orgulho pra ele? Não. Eu sempre tive isso. Cara. Não. É porque... meu pai fala, putz, cara... Eu não crio, depois de muito tempo, eu não crio expectativa. Porque eu acho que é ruim isso. Deixa a coisa acontecer. Mas eu corro atrás. Aliás, quando eu era menino, os caras falavam, pô, Ceará, vai pra São Paulo, que lá o dinheiro corre solto. Eu falei, pô, se aqui parado eu não consigo pegar, imagina correr solto essa porra. Aí, cara, eu corri atrás dos meus sonhos lá. Fui procurar rádio pra fazer teste. Não pra ser radialista, porque eu nem tinha voz pra isso. Mas pra trabalhar nos programas de rádio novela lá. Tinha a Patrulha do Povo, na Rádio Povo, tinha Nas Garras da Patrulha, tinha outros rádios lá. Eu fiz teste em 3, 4 rádios. Fui reprovado em todos os testes. Caramba. Pô, tinha 16 anos, 15 para 16. Experiência. Isso era 1989, eu guardo as datas. Aí, o que é que eu fui fazer? Falei, puta, eu tenho que correr. Falei que ia ser artista. Eu fui na Rádio Globo lá, que é a Rádio Verdes Mares, e o Tom Cavalcante fazia um programa chamado Nas Garras da Patrulha. O Tom, na época, foi para o Rio de Janeiro trabalhar com o Chico Anísio, e um outro humorista assumiu o lugar dele, o Irã Delmar, que está hoje trabalhando lá em rádio, em programa de TV, um cara muito talentoso. E esse cara me deu a oportunidade, porque eu fui fazer o teste na rádio e ele falou assim, olha, aqui não tem mais vaga, eu acabei de entrar no lugar do Tom, mas eu tô montando um show, vou precisar de um parceiro aqui. Então, o que é que você sabe imitar? Fui lá, fui inventando as vozes. Então, anda aqui no corredor da rádio, que eu vou precisar de uma personagem, de uma mulher, tipo uma entrevistadora. Tá. Eu era a escada dele. Entendi. Então ele fazia as vozes na época do Lula, do Pelé, Jânio Quadros, Maluf, e eu jogava pra ele dar o punch ali. Comecei assim, mas comecei caracterizado, fazendo show em churrascaria, pizzaria. Muitas vezes, quando não tinha o cachê, o pagamento era uma pizza grande e um refrigerante de 2 litros.